A batalha entre a Câmara e o Supremo ganha um novo capítulo, com a tentativa de blindar Alexandre Ramagem, reacendendo os confrontos entre os poderes e expondo os limites que as articulações em torno do 8 de janeiro permitem. Eu sou Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. e esse é o Degrau da Política. Bom, essa semana, excepcionalmente, não teremos a participação do Pedro Penelas. Ele acabou tendo um contratempo incontornável e esperamos que semana que vem ele já esteja com a gente. É importante dizer que essa foi uma decisão respaldada por mais de 300 deputados, ou seja, a ampla vontade da Casa foi ali expressa pelo trancamento da ação penal e no momento certo, após conversar com a assessoria jurídica, nós vamos tomar a nossa posição. O Alexandre Ramagem, né, lembrando, o Alexandre Ramagem era chefe da ABIN, que foi instrumentalizado ali pelo Bolsonaro durante o governo para espionar pessoas, inclusive o Alexandre de Moraes, e aí teve todo o envolvimento com o 8 de janeiro, enfim. Ele tem mais culpa no cartório, mas isso acabou ficando tudo no balaio do 8 de janeiro. A Câmara passou coisas para blindá-lo, etc e tal. O STF essa semana, então, colocou que essa blindagem é ilegal e continuou com a condenação. A gente teve, entre os que votaram pela blindagem dele, estão aliados do governo também, de partidos mais ao centro, partidos de direita e partidos de esquerda também. Então, o quanto disso, o quanto essa tentativa de blindagem do Ramagem foi um recado dos congressistas, enquanto Congresso mesmo, foi um recado do Legislativo pro STF, assim, entende? Mais do que uma manobra da oposição em cima da galera do 8 de janeiro, mais do que etc. Talvez seja assim, olha, isso aqui pode abrir precedentes para outros de nós, por outros motivos, que às vezes não tem nada a ver com essa história e tal, mas também serem caçados, também serem impugnados, também serem assim, assim, assado. Eu li essa semana, você falou, eu li hoje, na verdade, que uma das questões, assim, o recado dado da Câmara não passa tanto por essa questão da anistia no 8 de janeiro, pelo menos em termos técnicos, mas sim em relação às emendas parlamentares, né? Muitos deputados têm casos que estão sendo avaliados pelo Supremo Tribunal Federal, em denúncias de desvio de dinheiro na emissão de emendas, e que isso já seria uma tentativa da Câmara apresentar uma blindagem em relação ao que o Supremo poderia fazer com esses deputados ou esses congressistas investigados. E eu acho que isso faz sentido, né, quando se pensa essa relação do Supremo com a Câmara. A gente já tem o histórico de uma relação complicada quando o Supremo tenta interferir, por exemplo, na cassação de mandatos de parlamentares. Existe sempre uma reação adversa da Câmara, isso não só na composição atual dessa legislatura, mas é um evento que já ocorre há muito tempo. E com a maior participação do STF em questões políticas, como a gente também mencionou nos últimos anos, e parece uma tendência irreversível, pelo menos no curto e médio prazo, eu acho que esse contato vai se tornar cada vez mais constante e cada vez mais complicado para os dois lados, né? Mas assim, acho que a questão do 8 de janeiro, e aí a gente tem até aquela PL do Alessandro Vieira entrando um pouco para reduzir a pena daqueles que tinham sido condenados no 8 de janeiro, também atravessam um pouco a preocupação que a Câmara tem em relação a 2026, né? A gente sempre fala isso, mas me parecem dois caminhos diferentes que acabam se encontrando numa retórica discursiva, que são as emendas parlamentares, e as emendas parlamentares são essenciais para os parlamentares conseguirem eleger aliados nas suas bases, e a gente fala também da questão do 8 de janeiro do ponto de vista simbólico, político, como ele representa, dentro de uma direita bolsonarista, a possibilidade de mobilização do seu eleitorado, né? A gente até brincou sobre a possibilidade de candidatos saírem como João do 8 de janeiro, mas isso tem se tornado cada vez mais forte. Eu me apresentar como candidato que defendi os que foram injustamente presos e etc. Essa retórica parece ganhar força. Então, duas questões que antes pareciam muito distantes parecem ter se aproximado, pelo menos numa construção argumentativa dos parlamentares, e aí, claro, parlamentares que vão ter uma base social mais bolsonarista. Muito se falou essa semana sobre isso, de que, olha, talvez isso mostre uma posição mais dura do Judiciário, do STF, sobretudo do Alexandre de Moraes, etc., quanto às discussões da Câmara, acerca da anistia, e sobre tudo quem vai ser anistiado, etc. e tal. Até vi muitos comentários de que, olha, parece estar caminhando pro Bolsonaro e alta cúpula, etc., não ser abarcado pelas coisas do Congresso e tudo mais. Parece realmente que está se assentando aquilo que não só nós, mas meio que muitos veículos de comunicação têm falado, né? De que talvez a tal da anistia seja a redução das penas, seja a suavização, e não a anistia pro-qual, né? De fato. Por isso que eu acho que é um movimento calculado, pensando não só no impacto em relação à ramagem, mas em relação a essa relação de Congresso com o Supremo, pensando em questões que vão fugir da esteira do 8 de janeiro. Se a PL do Alessandro Vieira de fato avançar, e parece que tem tudo para avançar, porque
você vai condenar ou vai reduzir as penas daqueles que foram condenados pelo 8 de janeiro e vai manter intacto seus planejadores, ou pelo menos vai puni-los também, me parece que isso é aceito pelo governo, é aceito pelo STF, é aceito por uma boa parte dos deputados da base e tudo bem. Então, a questão do ramagem parece ganhar esse contorno de futuro, quer dizer, superada essa questão, se no final do primeiro semestre a PL do Alexandre Vieira passe, as penas comecem a ser reduzidas e no final do ano a alta cúpula aí bolsonarista seja condenada. A questão das emendas vai permanecer. E a questão das emendas não só vai permanecer, como vai se fortificar em 2026, porque é um ano eleitoral. Então, muitos deputados devem estar receosos de serem julgados em 2026, ou próximo a 2026. Esse julgamento, se tornarem réus, ou todos os indícios que podem levá-los a mau uso do dinheiro público a partir das emendas, pode ter um prejuízo eleitoral claro, tanto do ponto de vista prático, cassação de direitos políticos, etc, quanto do ponto de vista popular. Esse cara está sendo investigado, esse cara já foi condenado, esse cara já julgado, enfim. Isso tudo tem um impacto, né? Isso pode ter um impacto com eleitores que têm a corrupção como uma das suas bandeiras aí na procura de candidatos. Combate à corrupção, né? O cara não procura um político corrupto, né? Gosta de votar em corrupto. Mas, enfim, eu acho que isso já é um pouco, não só antecipando, mas mantendo essa discussão dos limites da atuação do Supremo em relação ao parlamento e como esses limites podem se estabelecer a partir de um caso muito delicado, que é quanto o parlamento controla do orçamento brasileiro. Eu acho que essa é a questão que está no centro da política nos últimos anos e não parece que vai sair nos próximos, porque os parlamentares não querem perder a prerrogativa de ter uma parte tão substancial do orçamento nas suas mãos e que isso possa irrigar suas bases eleitorais. E isso está sendo atravessado diretamente, no caso, com o STF no julgamento do Dino e em outros desdobramentos desse caso do Dino. Né? Inclusive, o caso do Dino tem meio stand-by, né? Tem umas semanas que não tem nenhuma notícia relevante sobre isso, nem ele dá nenhuma entrevista, nem nada de nada. E parece um pouco a moeda de troca do STF, né? O STF tem esse caso como a contrapressão, né? E é interessante, né? Toda essa movimentação do ramagem foi feito naquelas no meio da noite, naquelas devagarinho e tal, naquelas quando ninguém tá olhando, encabeçada pelo Hugo Mota e tal. E o Hugo Mota que a gente vem falando aqui, que é claro, dentre todas as suas posições, ele tá mais aliado do governo, ele é um cara que consegue trabalhar melhor que o governo, etc e tal. E eu fiquei pensando que, assim, claro, isso não foi um ataque do Hugo Mota ao governo, porque ele tá protegendo os oposicionistas do 8 de janeiro e assim por diante. Não. Foi como a gente tem tratado aqui, isso é uma relação legislativo-judiciário e não o executivo pouco participa. Mas eu fiquei pensando, o quanto que a boa relação Hugo Mota e do Alcolumbre também, entre executivo e legislativo, seja pelos presidentes com o presidente, ou seja com os presidentes com a Gleisi Hoffmann, ou enfim, que o seja. O quanto que essa boa relação também não é o legislativo pensando em como se armar contra o judiciário, sabe? Pelo menos lá em 2022, se entendeu que o executivo e o judiciário estavam mais juntos, estavam de mãos dadas, enquanto o legislativo era um outro poder. E com essas novas pontes, essas novas relações, vamos lembrar que a gente já comentou isso em outros programas, o Lula, por exemplo, vai até o Alcolumbre, enfim, o executivo tenta se aproximar do legislativo, porque o executivo necessita do legislativo muito mais, né, do que ele necessita do judiciário, por exemplo. O quanto também, assim, essas pequenas manobras não é uma oposição ao governo. Na verdade, olha, nós estamos tentando trazer o executivo pro nosso lado da balança, sabe? Porque em algum momento também o executivo pode acabar tendo choques com o judiciário, como o Bolsonaro tinha. Claro, e mesmo que ele não tenha choques diretos com o judiciário, a partir do momento que se estabelece uma melhor relação com os presidentes das casas, como você falou, o executivo tem mais a perder, né? Se o executivo ficar integralmente do lado do judiciário, ele tem mais a perder nessa boa relação com o legislativo. Se antes ele já enfrentava um contexto amplamente desfavorável, ele não tinha muitos incentivos a lutar pelo legislativo contra o judiciário. Hoje ele pode começar a ter, quer dizer, eu tenho um bom trânsito com o Hugo Mota, eu tenho um bom trânsito com o Alcolumbre, eles podem me ajudar a pautar questões que eu considero importantes para dar uma marca para o governo, que é uma coisa que a gente comenta várias vezes, que o governo não tem, e que essa marca pode significar uma reeleição do Lula em 26, e até uma vitória um pouco mais expressiva do PT em relação a 22, caso tudo se confirme. Então, de fato, talvez esse movimento do legislativo de se aproximar do executivo seja para deixar o governo numa situação delicada, quer dizer, se eu apoiar integralmente o judiciário, eu vou estar queimando pontes que foram muito custosas a serem construídas, que o governo articula esses dois nomes aí para a sucessão de Lira e Pacheco há algum tempo, quer dizer,
A gente fala dessa articulação do governo em relação à sucessão nas casas, falou durante todo o ano anterior à efetivação dessa troca. Isso mostra o quanto o governo estava investido em mostrar para a Mota e para Alcolumbre de que o trânsito seria bom, que o Executivo e o Legislativo teriam um trânsito melhor, principalmente com o Lira, né? Então, de fato, eu acho que esse muito a perder do Executivo é uma estratégia interessante do Legislativo e que me parece estar em curso efetivamente. Acho que você tocou num ponto central aí. O Legislativo entende que ele pode fazer o apoio do Executivo ao Judiciário mais penoso. Inclusive, o Sakamoto falou isso essa semana, né? Comentando sobre essa questão do ramagem, etc e tal. Ele falou, pô, a Câmara não tem coisas mais importantes para o governo de articular, como a questão do imposto de renda, etc e tal. E tem, de fato tem. E Exato. essas duas questões são voltadas para 2026, são questões eleitorais. Enquanto o Legislativo parece ver a questão do 8 de janeiro mais interessante, por causa do Zezinho do 8 de janeiro, por causa, enfim, de 1 milhão de questões, o governo precisa passar, pelo menos a questão do imposto de renda, ainda esse ano. Ou pelo menos, no mais tardar, no primeiro semestre do ano que vem. Que é para garantir já essa marca do governo, essa questão do que a gente vem falando. Então, me parece sim que o executivo vai ter que trabalhar muito mais. E talvez já venha trabalhando mesmo nessas questões caras ao legislativo do que as questões caras ao judiciário. Porque o judiciário não dá voto. Não Né? dá voto, exato. Ele pode emprestar esse discurso de defesa da democracia, e eu acho que isso foi muito importante para o governo ali no contexto pós 8 de janeiro, mas pensando em 26, essa defesa da democracia se enfraqueceu, né? Quer dizer, esse discurso já não vai mobilizar tanto um eleitorado não petista, um eleitorado não progressista, quanto poderia ter mobilizado ali em janeiro. Se a eleição fosse no primeiro semestre de 23, acho que ali a mobilização seria muito grande, inclusive com um eleitor não petista tradicional. Mas hoje, falando de Não, já 2025, foi. projetando de 26, já foi. Esse discurso já foi. A maioria desses quadros bolsonaristas que se apresentam como candidatos aí de oposição a 26 são totalmente naturalizados na política, não são associados com figuras extremistas, golpistas, muito pelo contrário. Muitos deles são até apresentados como candidatos moderados, bolsonaristas, quase não bolsonaristas, pós-bolsonaristas, como a gente já falou várias vezes. Então, de fato, o judiciário pode ter muitos serviços prestados ao governo nessa relação que se estabeleceu aí nos últimos 2 anos, 3 anos, mas isso não vai colher tantos dividendos eleitorais para 26, e o projeto, por exemplo, do imposto de renda, com certeza. Então, acho que o governo quer correr muito com essas questões que hoje parecem pautar o legislativo, e que o legislativo considera como vitais para sua articulação em 26, e talvez sejam, mas o governo também sabe o que é vital para ele em 26, e o que é vital para ele em 26 é votar por projetos de interesse que possam garantir a reeleição. Então, imagino que exista, se não um acordo firmado, um acordo tácito entre as lideranças das casas e o governo. Um outro ponto interessante que isso mostrou, ao mesmo tempo que a gente teve esse choque, né, da Câmara com o STF, a gente teve a condenação, de fato, e mandado de prisão lá para Carla Zambelli. Que aí é outro, é isso, né? A Carla Zambelli também estava em outro lugar, não é o Rio de Janeiro, mas né? No final, é a mesma galera, os mesmos partidos, os mesmos movimentos, os mesmos eleitores, tá tudo no mesmo balaio. Sim. E ela tem a condenação dela. Tudo bem que a Carla Zambelli, assim, é uma outra figura, tal, nem o Bolsonaro gosta dela, é outra Não. parada. Mas eu fiquei pensando o quanto, tipo, não que o Alexandre Ramagem seja também uma grande figura política do PL ou qualquer coisa nesse sentido, não é. Mas ele tem uma defesa partidária, ele tem um contexto que o te deu uma defesa apartidária, uma defesa da casa toda. Enquanto a Zambelli, sendo ali ela um peixe pequeno e meio outsider, assim, dos grandes nomes, não teve. E nesse contexto de, como a gente já comentou, né, as novas federalizações, eu fiquei pensando se esses outsiders, se essas figuras muito gritantes, não vão acabar pingando fora, sabe? O quanto que eles são caros eleitoralmente, porque a Carla Zambelli teve uma votação muito expressiva, mas ela é muito mais destrutiva lá dentro. Sim. Quanto que esse estilo para esses políticos, como a gente falou desses bolsonaristas, menos bolsonaristas, né, não vai acabar afetando eles, sabe? E acho que entra um pouco nesse dilema, esse paradoxo que esses partidos que têm uma base social mais bolsonarista enfrentam, que é, pessoas como a Carla Zambelli têm muitos votos, e esses votos não podem ser desprezados, né, se você é um partido que quer vencer eleições como todos querem. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais difícil você construir consensos internos no partido, né? Porque são figuras muito individuais, né? São figuras que são formadas num contexto individual, partido digital, que o Marcos Nobre chama aí, pessoas que têm uma articulação muito forte em redes sociais e conseguem formar uma base eleitoral a partir dessa articulação com as redes sociais,
mas que são de fato pouco gregários. Assim, você não está falando de pessoas que têm uma articulação política tão consistente quanto quadros mais tradicionais desses partidos. Muitos não têm articulação política nenhuma. Nenhuma, exato. Então, assim, é um paradoxo difícil de se resolver. Quer dizer, você vai desprezar esses votos? Muito difícil você abrir mão de candidatos tão populares. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que eles estão lá, o mandato parece ser menos colaborativo, né? Você não está falando de um mandato de um deputado eleito por um partido, sim, só um deputado eleito, né? Quase uma posição independente e autônoma. A gente vê isso na base do Ricardo Nunes, a gente até falou isso no programa sobre o Nunes, quer dizer, é diferente, é uma outra configuração em que esses partidos que estão se tornando cada vez mais numerosos, como você falou, por conta das federações, uniões e corporações, vão ter que lidar. Quer dizer, você vai incorporar não só esses parlamentares que entendem do desenho da geografia política brasileira, a partir desses estímulos eleitorais, fundos, emendas, etc., e esses candidatos que são muito mais populares em termos eleitorais, mas que parecem completamente desinteressados em relação a esse tipo de questão. Estão muito mais interessados em pautas que possam mobilizar o eleitor do ponto de vista das redes sociais. Você posta lá o que você está fazendo, como você está sendo oposição ao governo, o que você está propondo para irritar o PT, e é isso. Isso é o suficiente para você ser reeleito. E essa conta é muito complicada. E eu acho que a Carla Zambelli é o melhor exemplo disso. Quer dizer, a Carla Zambelli foi vista como mais bolsonarista que o Bolsonaro, ela é mais realista que o rei, né? Então, eu acho que esse mais realismo que o rei é que tornou ela uma figura intragável dentro do PL. Quer dizer, a gente aceita até o Bolsonaro. Depois disso aqui também não dá, né? Existe um limite e esse limite é o Bolsonaro. Se você for mais bolsonarista que o Bolsonaro, você vai começar de fato a prejudicar as ambições do PL em governabilidade, em acesso ao orçamento, etc, etc.